muito bem-vinda! Estamos aqui mais uma vez gravando esse podcast incrível com esses profissionais maravilhosos de todo o país. E essa profissional agora que a gente vai entrevistar é aqui, né, da nossa região, então é um prazer receber a doutora Stephanie, né, doutora Stephanie? Olá! Já vamos falar um pouquinho mais aí sobre a trajetória dela. Para quem não me conhece, eu sou a professora Grace Machado, sou fisioterapeuta, professora universitária, ministro vários cursos na área de novas tecnologias, sou professora dessa pós-graduação incrível que vai iniciar em agosto e está passando aqui embaixo um QR Code para você se inscrever. E também hoje eu lanço o Empodera Esteta, a primeira comunidade de empoderamento das profissionais que trabalham na área da estética aí. Vocês estão vendo esse cenário lindo, maravilhoso, esse sofá da Hebe, como o Leonel chama. E para isso tudo acontecer, nós temos aí os nossos apoiadores. Armários, que é de São Leopoldo, tem sofás maravilhosos, com um custo também que cabe no nosso bolso. Eles têm, então, uma loja em São Leopoldo, outra em Canela. A nossa arquiteta maravilhosa, a Adri Bedin, então, que projetou tudo isso daqui. E temos os nossos patrocinadores. A Ama Bela, com seus fios de PDO, os seus produtos para harmonização facial maravilhosos e de excelente qualidade. E também tem uma farmacêutica para chamar de sua, é o slogan que eu estou usando aqui para mostrar todo o trabalho do pessoal da farmácia de manipulação Dermogral. Então, se tu tens dúvidas sobre quais procedimentos se realizar, pós-peeling, de peelings, quais produtos está indicando para as tuas pacientes, chama as meninas aqui no WhatsApp. Também dá para personalizar o seu produto, que eu tenho certeza que tu já tem lá uma lista de produtos que tu gosta de trabalhar, os teus segredinhos aí. Então, isso tudo dá para a gente estar personalizando. Não é mesmo, doutor Leonel? Que Estou eu aí. divido a bancada host desse podcast junto comigo e sócio. Ai, é isso aí, Grace. É um prazer estar aqui, né? Dividindo esse sofazão junto com você, minha amiga. E que surgiu aí o nosso podcast, então, desse bate-papo maravilhoso que a gente tinha. E nós pensávamos, nossa, tem que agregar mais gente, né? Porque a gente saía, para você ter uma ideia, doutora, a gente saía da aula, nós iríamos fazer... Normalmente a gente ia fazer um rapzinho pós-aula, tomava um vinhozinho, alguma coisa, e ficava conversando sobre o universo da estética, da beleza, e foi aí que surgiu, então, a ideia de se fazer um podcast. Eu sou o Leonel Bosa, fundador do Instituto Thomas Bosa, dessa pós que está rolando aqui, e para você fazer a sua inscrição e garantir o teu descontinho. Esta é a pré-inscrição da pós que vai abrir a turma agora em agosto. Lembrando também que nós temos um grupo aqui do Instituto Thomas Bosa, que é o grupão de desconto. Ali, quem estiver ali vai poder usufruir de alguns descontos para o mês de abril. E depois, sucessivamente, a gente sempre está lançando algumas promos com relação aos cursos para os profissionais da saúde. E estamos aqui, então, com a doutora Stephanie Ângelo, né? Também biomédica esteta, né? Atua aí com harmonização facial. E a gente encontrou um slogan aqui que fala: mais que transformando faces, eu transformo vidas. Conta um pouquinho da tua história, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, prontamente ter aceito o convite de conversar e falar um pouquinho aí de como foi tua palestra, falar um pouquinho da tua história dentro aí da área da estética e da beleza. E muito obrigada pelo aceite em participar aí do nosso podcast, doutora. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa área que eu tanto sou apaixonada, que é a harmonização facial, né? Eu trabalho já há 6 anos na área. 6 intensos anos na área, sou professora da área, eu digo que eu respiro harmonização. A gente respira harmonização quando a gente trabalha com isso, né? E é tão bom porque é uma área que, por mais cansativo que seja, o corpo cansa, mas a mente não, porque a gente é tão recompensador. Às vezes tu dá aula 12 horas, tu tá 12 horas dando aula e a última modelo do curso do dia chora com o resultado. Deu, o cansaço foi embora. Pronto. Acabou. Aquilo ali já bastou. Aquilo ali basta, né? Então, são esses pequenos detalhes, assim, que fazem a gente perceber que, sim, a gente transforma vidas, né? Sobre isso que tu comentou do mais que transformar faces, eu transformo vidas. É porque eu sou uma amante da harmonização facial e eu sou uma pessoa muito
eu me comovo muito com as histórias, sabe? Então, como eu disse na palestra, né? Às vezes eu já chorei com um paciente em sala, assim, de me emocionar de ouvir uma história, né? A gente tenta se conter, mas muitas vezes a gente não consegue. E quando eu comecei a perceber, assim, que eram tantas histórias lindas que eu ouvi em consultório, e histórias diferentes, né? Desde a pessoa que não... Como eu até comentei na palestra, aquela pessoa que não conseguia sentar nas classes do meio, só sentava na classe das pontas, porque o nariz incomodava ela, era uma grande insegurança. E aí ela consegue transformar isso em questão de 40 minutos. E a vida dela muda completamente. É uma vida antes daqueles 40 minutos e uma vida depois. Aí tu entende que tu transforma vidas, sabe? É isso. E aí eu lancei uma campanha no meu Instagram com alguns vídeos lindos, que eu digo assim, eu já assisti acho que umas 20 vezes, eu me emociono em todos eles. Inclusive, ia rodar ali, e acabou dando um erro, não conseguimos rodar na palestra, porque o Lucas ainda brincou, né? Ele me assistiu em outra palestra com esse vídeo, e ele falou, eu quero que tu emocione toda a minha plateia. Porque é muito lindo, assim, de ver o quanto a gente transforma a vida das pessoas, né? Autossegurança, a pessoa que chega me dizendo, olha, foi promovida no meu emprego, porque eu tô me sentindo mais bonita, porque eu consegui me portar melhor frente a uma reunião, né? Isso é transformador, é algo que você surreal, sabe né? que eu falei isso aqui hoje mais cedo. Eu sempre inicio o curso de harmonização apresentando os artigos científicos dos quais eles fizeram muitos estudos a respeito, com perguntas do tipo assim, para quem você daria emprego? Para esse ou para aquele? Sim. Apenas mudando o perfil, a perfiloplastia do paciente, e é unânime. Então, quando a gente traz isso para o nosso entendimento dentro, que não é somente estético, não é somente sobre isso, né? Mas é também do indivíduo que está ali, que está buscando trabalho, que está buscando ser mais aceito perante a sociedade, perante todos, né? E aí, quando você consegue proporcionar isso através das suas mãos, através das suas técnicas para esse indivíduo, e que você muda uma vida, nossa, você muda também. Exatamente. Sabe? E isso se torna tão gratificante. Isso me lembrou uma história de uma cliente minha. Abraço, Margarete, para você, lá de Santa Cruz do Sul, que é uma paciente do qual ela já vinha fazendo alguns procedimentos comigo há alguns anos, e aí eu estava numa fase assim, que eu estava meio down, né, com a profissão, trabalhando muito e muito cansado, e eu pensei, nossa, e sabe quando você pensa, nossa, meu trabalho é meio fútil, sabe quando você tem esses pensamentos meio doidos? Sim. E ela chegou na clínica e ela falou assim, você mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. Você acredita que agora eu consigo me olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo? Gente, eu assim, ó, bom, eu me desandei, assim, né? Eu já sou Maria Chorona, então eu assim, ó, me encheu o olho de lágrimas, porque, de fato, você sentir isso nos olhos do paciente que você atende é muito gostoso, é muito maravilhoso. Ou um paciente chegar, já aconteceu, o paciente chegar na revisão de um botox. Um botox, digamos que um procedimento simples. Perto do mundo que existe na harmonização. E a paciente diz assim, eu larguei o antidepressivo, de 15 dias pra cá eu não tomo mais antidepressivo. Olha o peso que isso tem, né? A gente sabe assim, meu Deus, que tão forte isso, né? A gente conseguir transformar tanto a vida de uma pessoa a ponto de uma doença tão séria como essa, que é a depressão, conseguir ser deixada de lado em função de um procedimento estético que para muitos é banal, né? Exato. E isso pro profissional, nossa, dá um quentinho no coração, a gente se sente importante, né? Porque foi embora todos esses pensamentos que eu tinha, sabe? De uma única cliente, não bastava mais ninguém, bastava só ouvir aquilo, e pra mim bastou pra seguir em frente, saber que eu tô no caminho. Mas foi tão verdadeiro o que ela te falou que tu sentiu que sentiu verdade. Quando, é isso. Até mesmo, eu falo muito pra Grace, quando a gente tá aqui entrevistando as pessoas, e as pessoas sentam aqui, são verdadeiras com elas e com a gente, e que se entregam, se torna um episódio assim, cansativo e realmente... Cansativo não, perdão. Cativante, e também que transformam vidas e que dá gosto de estar aqui gravando, sabe? Exatamente. É muito gostoso. E conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua história, então, com a estética. Em que momento tu te apaixona? Tu é biomédico de formação, tu vai pra pós, como é que isso acontece? Então, desde de muito novinha, assim, eu sempre quis fazer medicina. Sempre foi o meu sonho. Eu fui aquela aluna nerd na escola, muito estudiosa, era o meu hobby, era estudar, não gostava muito de sair, sempre foi paixão, assim mesmo, eu gostava de estudar. E o meu sonho era salvar vidas. Eu sempre tinha isso na cabeça, desde muito novinha, não sei com que idade, mas eu sempre falei isso.
E por alguns anos eu estudei para passar no vestibular de medicina. E era aquela de fórmulas químicas na parede, aquela coisa toda, né? Então, eu era muito vidrada nisso. Eu dizia, não, quero trabalhar em hospital, quero salvar vidas. Estética era uma coisa que, sei lá, eu nem tinha opinião formada sobre, porque eu não pensava sobre. A minha única opção era a medicina. E aí, eu estudei, fiz cursinho pré-vestibular. No meu segundo ano, eu quase passei. A minha nota passou para odonto na Federal. E, possivelmente, no ano seguinte, eu talvez conseguiria passar para medicina, né? Só que eu venho de uma família muito humilde e eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, apenas uma pública, e na pública a gente não pode trabalhar, né? Porque uma faculdade de medicina pública é muito difícil, né? Os horários são complicados. E aí teve um momento em que eu precisei abandonar esse sonho em função de que se eu, né, eu não ia ter como bancar tudo, mesmo numa faculdade pública. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. Conversando com uma ex-colega de escola, ela disse, olha, tô fazendo biomedicina, tô gostando, pretendo ir para patologia cirúrgica. E me comentou que ela fazia biópsia, isso, aquilo, que chegava as biópsias para tumores malignos, aquela coisa. Eu falei, olha, então talvez assim é uma oportunidade de eu trabalhar em hospital, eu não vou estar na linha de frente, mas assim eu posso fazer diagnóstico de doenças, aquela coisa. Eu continuaria salvando vidas, né? Enfim. Entrei para biomedicina e minha ideia sempre foi essa. E as pessoas diziam, você não vai fazer estética. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar. Eu sempre fui vaidosa desde novinha. Eu dizia, não ia. E eu fazia, na época, eu não fazia procedimento invegetável, mas fazia limpeza de pele, fazia luz pulsada. Então, eu fazia em mim, né? Eu recebia isso, né? Eu gostava. Mas eu dizia, não, isso não é para mim, deixa para quem... Eu não vou... Era um pensamento muito errôneo meu, né? De pensar, eu não vou desperdiçar o meu dom de salvar vidas com a estética. Hoje eu vejo que isso é um preconceito bobo demais da minha parte, né? Hoje eu tenho vergonha de falar isso, mas falo porque talvez muita gente pense isso, né? Faz parte da tua história, do teu passado, né? Então... Exatamente. E aí, assim, o tempo foi passando na faculdade e ao longo do tempo eu fiz patologia cirúrgica, eu sou patologista cirúrgica também, fazia análise de biópsias e tal, mas aí eu me dei conta que eu ficava dentro de eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito, eu gosto de pessoas, eu gosto dessa troca, assim, eu sou muito agitada, ligada no 220, aquela coisa, e eu me dei conta que eu estava dentro de um laboratório, sozinha, com várias peças anatômicas, né, um órgão, uma coisa, e aí era o que eu queria, eu tava salvando vidas, né, nos bastidores, digamos assim, né, não tão bastidores, porque realmente é uma coisa muito importante, mas era muito sozinho, assim, e eu comecei a me imaginar que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Sim. E nisso as minhas amigas falavam muito, Stephanie, tu é a cara da estética, tu tem que ir pra estética. Decidi por ir pra estética antes de acabar, e aí quando eu decido uma coisa, eu sou uma pessoa muito, assim... se eu quero uma coisa, eu vou fazer aquilo e entro de cabeça, né? Quando eu decidi, antes de acabar a faculdade, eu entrei na minha primeira pós-graduação. Aí fiz a primeira, depois eu fiz mais uma pós-graduação, iniciei um doutorado na Argentina. E eu, assim, mergulhei, né? E desde o início, assim, me apaixonei demais. E eu lembro um curso que eu fiz bem no início, inclusive foi uma rino, que uma paciente chorou. E naquele momento, eu falei, te despertou. Não, já tinha despertado, eu só tive certeza, sabe? Assim, é isso. É isso. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não quero outra coisa, né? E hoje, se vocês me perguntarem assim, tu largaria tudo pra ser cirurgia cardíaca, que era o que eu queria fazer, né? Não. Eu admiro muito a profissão, eu tenho amigas médicas que eu admiro demais, eu sempre digo pra elas o quanto eu admiro essa profissão, mas hoje eu sou tão feliz e realizada que eu não trocaria por nenhuma outra coisa no mundo, não tem. Se hoje não existisse a minha profissão, eu não sei o que eu faria. E esse foi o tema da tua palestra aqui. Nos conta aí também um pouco sobre a tua palestra, sobre o que tu abordou, sobre as novidades que tem na área da rino. Então, rino é um procedimento mais perigoso em função da localização anatômica. Então, aqui a gente tem tem uma vascularização muito rica, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Isso, inclusive, gera muito medo em muitos profissionais da área, né? Até perguntei ali, quem aqui tem medo de fazer rinomodelação? Inúmeras pessoas levantaram a mão, né? E esse foi um dos motivos de eu começar a trabalhar muito forte com rino, porque eu sou muito de me desafiar. E eu achei aquilo perigoso e eu não quis, eu tive muito medo. Eu fiquei uns meses assim, não é isso que eu quero trabalhar com rino. Acho que eu não vou trabalhar com rino, deixa pra quem sabe, né? E aí fui estudando mais, viajei o Brasil todo. Eu sei, assim, a maioria das técnicas eu sei de rino, porque eu queria mesmo, né? Encontrei uma técnica que eu gosto muito, adaptei essa técnica pra mim, que é a técnica que eu trabalho há alguns anos já. Tenho resultados muito seguros, assim. Eu digo que eu deito a cabeça no travesseiro, eu durmo, né? Mas é porque a gente precisa entender que rinomodelação
é um procedimento perigoso. A gente não vai entregar muitas vezes em uma única sessão. Tu precisa fazer em várias sessões e o paciente já está sabendo disso. Na consulta é aquela coisa, o paciente senta na minha frente, eu vou dizer como é a técnica que eu trabalho. Tá vendo esses resultados que eu tenho? Pois é, mas para que a gente chegue nesse resultado, a gente vai passar por algumas sessões, tu vai vir aqui a cada 30 dias. Talvez em uma sessão te entregue um resultado muito bom, mas eu não te prometo isso porque é o teu corpo que vai me dizer o quanto eu consigo colocar de produto, quanto a gente vai conseguir trabalhar nele, né? Então, é um procedimento que a gente vai aos poucos, mas que transforma muito. A gente fala sobre transformar a vida, né? Na minha opinião, o rino é o que mais consegue transformar a autoestima, né? Muito ligado com a questão de bullying. Principalmente na época de infância, assim, aquela coisa do primo que falava, teu nariz, né? Porque criança é maldosa, a gente sabe, E né? é mais pacientes jovens, então, que buscam a rino ou de todas as idades? De todas as idades, mas há um público muito grande, assim, próximo aos 30 anos. Mas é de todas as idades. Eu tenho senhoras de idade que chegam... E aí dá uma dosinha, né? De pensar... Poxa, uma pessoa de 30 anos... Não faço só, porque pra ela é bastante, né? 30 anos que sofre com aquilo. Mas eu tenho pacientes, assim, de 60 e poucos... Que chegam... Pois é, não sei se dá pra melhorar... Mas é que eu nunca gostei, sabe? E dá uma dó de pensar, gente... Com quantos anos essa pessoa teve essa insegurança, né? E muitas vezes a gente consegue melhorar... significativamente, né? E elas nem imaginam que dá. Então, eu tenho. Assim como eu não costumo atender pacientes menores de idade. Sei que não é contra a lei, com consentimento dos pais, né? Não é um hábito meu, eu acho que... É uma opinião minha, que eu acho que a adolescente, ela precisa desenvolver a face. Eu não vou fazer um preenchimento labial só por futilidade dela, né? Eu trabalho só assim, quando acontece em poucos casos... Mas quando acontece, é aquele caso assim, é uma filha de uma paciente minha, que a paciente me relata, ela tem muita insegurança com o nariz dela, ela não consegue se mostrar, uma apresentação da escola, ela se treme toda, porque ela não quer que as pessoas olhem. Então, isso impacta muito na vida adulta. Aí, nesse caso, eu acho que é prudente a gente trabalhar melhorando o início da vida adulta daquela pessoa, né? Tem um caso de uma paciente minha, que a mãe dela chegou e disse assim, Stephanie, quando acabou a fase de máscara, da pandemia, ali, quando, né, liberaram o uso de máscara. Stephanie, ela tá assim, que ela chora quase todo dia, porque ela tá indo de máscara pra escola e todo mundo pega no pé dela que só ela usa máscara. E aí chama mais atenção ainda do que se ela fosse sem, as pessoas olhassem o nariz. E aí ela sai da aula, vai pro intervalo, na hora de comer, ela levanta a máscara, come e bota de novo. Então, gente, imagina o quanto isso é traumático para uma adolescente, né? Ela tá se escondendo, né? Gente, é uma insegurança gigantesca, né? E aí, essa é uma paciente que depois a mãe dela mandou um texto enorme, assim, me agradecendo, dizendo que ela não via a filha dela desse jeito há muito tempo, que ela voltou a ser quem ela era, a menina querida e segura que ela era. E isso aí é muito recompensador, assim, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu não entendo muito dessa parte de rino, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho do procedimento para quem tá lá do outro lado, para quem também não entende assim como eu. É preenchedor, fios, o que tu utiliza para fazer a rino? Então, eu trabalho com preenchimento e toxina botulínica. Muito mais preenchimento, a toxina só quando há necessidade, né? Então, ele é um procedimento injetável, invasivo, onde através de uma microcânula, que é um dispositivo que não tem a ponta cortante, a gente faz uma picadinha com uma agulha, que seria o pertuito, entramos com a cânula até o local onde a gente quer depositar o preenchedor e a gente vai disfarçar assimetrias e desproporções no nariz. Então, se a pessoa tem, por exemplo, a giba mais alta, que seria aquele carocinho que a maioria das vezes incomoda a pessoa, a gente vai disfarçar, preenchendo a região anterior e posterior para conseguir deixar mais disfarçada, a região mais equilibrada, né? A pontinha que cai também, a gente consegue corrigir preenchendo a columela, que é essa região aqui de cartilagem de baixo, com preenchedor, com a base de ácido hialurônico também, para deixar essa região mais estruturada e também fazer com que a ponta não caia tanto. A pontinha aqui também a gente consegue fazer um jogo de luz ali. Eu sempre digo, a harmonização é um jogo de luz e sombra. Então, a gente faz... É uma ilusão de ótica. Eu tô dando luz para regiões onde eu quero que chame mais atenção, como, por exemplo, essa ponta, essa região mais superior da ponta, e vou dar sombra para aquela giba que está muito pronunciada, né? Então, a gente faz essa associação. E a toxina botulínica, o Botox, a gente associa nos casos onde a musculatura aqui de baixo, que tem um músculo que é o depressor do septo nasal, quando esse músculo está muito forte, ele está exercendo uma força muito maior do que ele precisa, ele também puxa esse nariz para baixo. E aí, a gente aplica a toxina botulínica aqui para auxiliar no resultado da rino, do preenchedor e da toxina. É um procedimento, assim, avançado,
ao mesmo tempo que ele é muito rápido de ser realizado. Então, por isso que eu até coloquei ali, devolvendo a autoestima em menos de 40 minutos, porque é muito rápido, né? E aí, claro, a gente vai fazendo em sessões até chegar ao resultado que a gente deseja. Eu vou te falar que eu nunca consegui fazer um nariz assim, ó, de maneira que ele ficasse perfeitinho em uma única sessão. Eu já falo para os pacientes, ó, no mínimo de duas visitas em diante, né? Porque em uma única sessão não se tem como. A gente tem que respeitar a anatomia, né? A segurança do paciente. E segurança do paciente para nós também, né? Exatamente. Porque eu sou daqueles que eu gosto de chegar em casa, botar minha cabeça no travesseiro e dormir. E não se preocupar se teve algum problema durante o dia, não. E outros, meus pacientes todos têm meu número pessoal. Então, se acontecer, né? Todos eles sabem, pode me chamar domingo, final de semana, feriado. Isso também me dá uma tranquilidade, né? Porque se eu sei que está acontecendo algum problema, alguma intercorrência, que é difícil acontecer com essa técnica, é difícil, mas eu digo sempre, né? Só tem intercorrência quem pratica. Quem tá com a agenda vazia, quem não trabalha na área, não vai ter. Quem trabalha, pode ser que tenha. Claro que a gente tem técnicas para reverter qualquer tipo de intercorrência. Todos nós temos habilidades para isso, né? Mas é uma coisa que também nos deixa mais seguros saber que tu tá trabalhando com prudência, pouco produto, várias sessões, né? O paciente sabe que qualquer intercorrência, qualquer situação estranha, ele te chama. Isso nos deixa mais seguro também, né? E doutora Stephanie, hoje rino é o procedimento que tu mais realiza em clínica? Com certeza. Você sabe, Stephanie, que eu, durante a pandemia, acho que foi o procedimento que eu mais realizei em termos de preenchimento. Foi o procedimento que mais era pedido, solicitado durante a pandemia. Eu penso que muito por conta da máscara, muito uso de máscara, máscaras apertadas e tudo mais. Eu acho que é por causa do Google Meet, do Zoom, também, dos vídeos que a gente se olhou. Sim, a harmonização deu um boom gigantesco na pandemia, justamente por causa, né, do efeito videochamada, né? A gente não se olhava tanto e a partir daquele momento a gente estava o tempo todo olhando as imperfeições. Exatamente. E muitas vezes também a câmera distorce um pouco, aí faz sombra, aí tu fica mais exacerbado ainda do que realmente é, né? Uma olheira que é um pouquinho profunda, tu acha que é muito mais. Sim. Isso gerou uma necessidade das pessoas cuidarem mais de si também, né? Que por um lado é positivo, porque muita gente que antes nem dava bola pra si, assim, aquela mulher que só cuidava de marido e filho, nunca nem se olhava, né? Começou a, eu posso melhorar aquilo que me incomoda. Mas, por outro lado, teve pessoas que também entraram num conflito muito grande já, de não aceitação, de se olhar ali na câmera e não gostar, né? Mas essa questão de estar aumentada a rino na pandemia, talvez, agora fazendo uma comparação com o que eu falei dessa paciente, talvez até fosse o medo de que elas se sentiam confortáveis usando máscara. E aí começaram a refletir. E quando eu não usar mais máscara? Será que volta a minha insegurança? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas realmente... E assim, na época lá, até... Nossa, fiquei super feliz, mas nunca não me bateu aquele, sabe, aquele sininho assim, nossa, vou investigar, vou perguntar o porquê agora, né? O porquê de estar fazendo esse procedimento neste momento. Né? Porque com certeza ia vir N respostas ali, alguns iam ser pelo efeito da máscara, assim como as de questão labial, né? As mulheres me retratavam, não, agora eu posso ficar de máscara o dia todo no trabalho, então se ficou hematoma, alguma coisa, não vai ter problema, né? Então o lábio, muitas relatavam em função que... o lábio foi unânime, né? Todo mundo queria fazer o lábio quando usava máscara, porque ia inchar. Tá tudo certo, né? No máximo eu consegui falar meio, né? Mas estaria tudo certo. E doutora Stephanie, conta mais um pouquinho de quem é a doutora Stephanie fora do consultório, fora da clínica, o que tu gosta de fazer, teus hobbies. Então, a Stephanie fora do consultório é uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito comunicativa na minha vida profissional, assim, mas eu sou uma pessoa bem restrita na minha vida pessoal. Tenho 2 cadelinhas que são o amor da minha vida, as minhas filhas caninas, a Cristal e a Jade. Tenho um namorado à distância, então eu vivo de ponte aérea. Ele está aqui filmando, gravando, tirando fotos. Meu parceiro. Vivemos de ponte aérea, então a minha vida é baseada em Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por enquanto. Espero que não demore muito para a gente conseguir com que isso diminua. Churrasco, goiabada, pão de queijo. Pão de queijo. Essa parte eu vou sentir falta depois. O pão de queijo eu vou sentir falta. E o financier também, que é outro... é uma coisinha que tem lá. Tem lá e tem no Rio também. É o quê? Financier. Não conheço, Financier. É um biscoitinho, assim. Tu vai ter que trazer pra gente. Já tá, a encomenda já tá feita. Farinha de amêndoa, eu acho. É um negócio muito gostoso também.
Financier. Que eu acho que depois a gente vai ter que viajar pra comprar. Porque Traz é muito pra bom. gente, Nem nos sei manda. se tem aqui. Nunca vi, pelo menos, aqui. Conheci lá. Tá convidado a trazer, então, voltar pro pod e trazer Isso aí, boa Financier. ideia, boa ideia. Então, foi um prazer te conhecer, tu é uma simpatia super obrigada, querida. Obrigada. Prazer te conhecer, eu também não te Obrigada. conheci, assim, adorei esse Legal, bate-papo. Você obrigada, é também muito adorei. comunicativa, como você falou. E vamos gravar mais episódios aí de Com podcast, com episódios mais longos, que o papo, assim, ó, fluiu, Me né? convidem, adoro, assim, adoro esse Vamos. mundo da harmonização, a gente poder compartilhar, trocar, é muito Sim, legal, né? Sim, Steph, muito quem quiser legal. te acompanhar nas redes sociais, Meu Insta é @doutora.stephanieangelo. Posto bastante lá sobre a harmonização, sobre os meus cursos, sobre a minha vida pessoal, minhas cadelinhas. Vocês vão ver muitas minhas cadelinhas lá. Ai, que amor. Nós também somos pais de pets. Ai, é bom, né? Muito bom. Isso aí, meu bem, muito obrigado. Gente, fiquem aqui conosco. Logo, logo já está sentando aqui mais algum convidado, mais o próximo convidado. Mais uma profissional referência que a gente acabou de entrevistar para te inspirar também. Então, siga a doutora Stephanie e fique aí para o próximo episódio, que é daqui a pouquinho. Beijo! Tchau. Obrigada.